Maravilha, pessoal. Bom, meu nome é Jonas, vou me apresentar porque pode ser que tenhamos mais alunos aqui. Bianca, bom de conversar no chat que hoje não estou arrumado. Claro que tá, Bianca está sempre arrumada. Bom, pessoal, meu nome é Jonas, sou um dos professores aqui do cluster, né, do Centro de Educação e Humanidades e Artes e Línguas do UniCV. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre deixa eu aumentar essa tela aqui, sobre esse tópico, né, tão interessante, importante, para quem lida com educação, para quem lida com licenciatura, que é a Sociologia da Educação. Então, sim, você pode falar, professor, mas eu sou de filosofia, sou de história, sou de pedagogia, sei lá, se é de outra área, que essa aula ela está aberta, né, para os colegas de outros cursos. Isso é legal demais, ver vocês todos aqui. Mas esse tema, esse tópico de sociologia da educação, costuma cair bastante em provas de concurso, em ENAD, né, relacionado aí à sociologia da educação, à sociedade e educação. Então, até foram alguns coordenadores, né, de outros cursos que disseram assim, olha, quando você trouxer sociologia da educação, compartilhe com a gente que nós vamos chamar os nossos alunos também. Certo? Eu vou... Então, nós estamos aqui não só com o pessoal de sociologia. O pessoal de sociologia talvez tenha uma ou outra coisa que vocês vão ver aí, não repetido, né, mas vamos ter uma breve revisão de alguns sociólogos. Nós estávamos entrando para conversar sobre Max Weber, pessoal de sociologia, que a aula é hoje, né? Mas eu achei que seria interessante nós resgatarmos ali o pensamento de alguns sociólogos históricos clássicos e um contemporâneo sobre sociologia da educação, ok? Deixa eu só me organizar aqui. A gente fazer o seguinte. Então, eu fixei para vocês um linkzinho de interação aqui no chat, o Mentimeter, né? No menti.com. Boa noite, fique à vontade. Então, a gente está para conversar sobre sociedade e educação, sociologia da educação. Só para recapitular para quem entrou, eu já tinha feito a apresentação. Eu fixei um linkzinho aqui no chat, vou colar aí de novo, caso vocês não consigam acessar, que é para nós fazermos 2 momentos de interação durante a nossa aula. Pode responder só o primeiro, ou pode responder os dois, não tem problema nenhum. O primeiro pode responder com uma palavra só, ou uma frase curta. E o segundo pode ser uma frase curta só, ok? Bom, esse vai ser o nosso primeiro contato, certo? Nós vamos explorar, então, nossa ideia nessa aula é justamente olhar com carinho essa jornada, né, sobre sociologia e educação. Como nós dissemos, é um tema, é um tópico que toca concursos, que vai tocar ali provas de por exemplo, às vezes acaba caindo, e pode ser que em algum momento você não tenha necessariamente contato com sociologia da educação na sua matriz, certo? Então, a gente está aqui para ajudar e ampliar um pouquinho dessa perspectiva, certo? Então, na minha primeira pergunta aí para abrir com vocês é essa, né? A gente vai começar com essa pergunta provocadora. A escola é igual para todos, né? Vocês acham que a escola é igual para todos? Me digam aí no chat se você acha que ela é igual, se você acha que deveria ser igual, se ser igual ou ser diferente é indiferente, né? Vocês acham que elas são iguais? Vocês acham que elas se distinguem?
A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho sobre algumas escolas, né, algumas experiências no mundo por aí. Algumas escolas, a gente só vai conseguir enxergar basicamente uma cena de cada uma, mas tem vários contextos, né? E eu, a partir dessa observação, eu gostaria que vocês depois olhassem com carinho, né? Nosso caminho dentro aqui de sociologia da educação vai realmente nos guiar nessa direção de pensar a escola não só como o prédio, né, como essa organização, como essa função formadora, mas entender, olha que beleza, quanta gente entrando, mas entender a escola justamente como com um olhar sociológico. O que seria um olhar sociológico? Seria uma perspectiva que busca entender o que está naturalizado. E, ao mesmo tempo que a gente percebe o que está naturalizado, nós problematizamos o cotidiano para enxergar a escola não como espaço neutro, mas também como um reflexo e um motor das relações sociais. Então, quer dizer, a escola, ela é um lugar, não só um lugar físico, mas também um, um local onde nós vemos refletida a sociedade, vemos refletida as relações sociais. E quando nós pensamos sociologia da educação, não quer dizer que eu vou ser um expert em sociologia, né? Talvez isso seja de outra licenciatura. Mas para entender as relações sociais que estão imbricadas, né, que estão envolvidas na educação, que estão envolvidas nesse espaço também público, que é a escola, certo? Eu vou abrir também o Google Meet aqui no meu smartphone, que a gente tem aquele caso específico de não conseguir transmitir áudio, né? Não transmitir áudio pelo computador. Beleza. Bom, só para enfatizar, para quem entrou depois, eu fixei para vocês aqui um linkzinho, gostaria que vocês participassem, respondessem com uma frase breve ou com uma palavra, o que é escola para você, certo? O que essa palavra escola representa para você, e tem uma segunda pergunta, qual deve ser o papel da escola hoje? Essa você pode responder mais adiante, a gente vai voltar nesse link, mas não precisa responder ela agora, ok? Bom, então, dito isso, que nós vamos ter esse olhar sociológico, né, que vai perceber o que está naturalizado, o que é tido como comum, como não, foi sempre desse jeito, né? A escola sempre foi assim, a escola sempre teve esses problemas. Vocês que têm aí, que tiveram experiências, né, no seu estágio, podem ter percebido diversos problemas, diversas divergências também entre políticas públicas e a prática docente. A gente estuda políticas públicas, estuda lá BNCC, por exemplo, e vai ver que é dificílimo contemplar o que lá está, né? Mas quando nós vamos estudar a escola, a educação, enquanto campo, enquanto fenômeno social, nossa intenção é compreender como a educação ela contribui para essa reprodução de normas sociais, esse espaço de resistência e de transformação também. Nós vamos ver aqui 3 sociólogos, né, 3 pensadores, 2 clássicos e um mais contemporâneo, e eu espero que, mesmo que você tenha algum outro, né, autor, né, que seja pedagogo, enfim, que tenha uma outra perspectiva, eu gostaria que você trouxesse também,
mais adiante, beleza? Então, bora lá. Eu vou, depois da gente olhar aqui esse videozinho das escolas pelo mundo, né? Eu quero trazer essa nuvem de palavras que nós formamos, beleza? Bom, deixa eu mostrar agora a tela do vídeo. Certo, aí eu vou botar o meu microfone aqui. Peraí. Pessoal, no chat me digam se vai dar microfone, interferência ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Então, o que que nós vamos ver aqui? Algumas escolas no mundo, tá? Nós vamos ver várias, e no cantinho aqui de baixo, inferior esquerdo, vai aparecer o lugar, ou a cidade, enfim, em que essa escola se encontra, ok? Beleza, deixa eu fazer a mágica aqui. Certo? Tá. Se vocês falarem alguma coisa nesse momento, eu não vou ouvir, que eu vou colocar o vídeo para rolar aqui. Aí, a princípio, pessoal, é só mais uma música de fundo, tá? Para tranquilizar vocês. Reparem que nessa daqui,
Beleza, beleza. Deu para ter uma ideia, né, de como são. 100 pessoas para testar grátis. Não, que menor o aparelho auditivo, nada. Propagandas no meio da nossa aula. Vamos lá. Voltar para o nosso slide. Beleza? Bom, pessoal, as impressões de vocês. Vocês puderam ver, nós temos escolas e escolas, né? Podemos ver experiências em diversos lugares do mundo. Não vi, assim, nós tivemos uma aqui no Brasil, que foi numa comunidade indígena, certo? Mas eu garanto que, por exemplo, eu estou aqui em Maringá, no Paraná. Garanto que em outros lugares do Brasil, nós temos experiências diversas. Lá no Rio de Janeiro, nós temos experiências diversas e realidades totalmente distintas, não é verdade? Não dá para dizer que a escola é igual para todo mundo. Vocês disseram muito bem aí no chat, né? Vai lá ver aqui, resgatar como é que vocês falaram. Não é igual para todos. Escolas não são iguais para todos. Gleidiane era para ser igual para todos, mas infelizmente vivemos uma realidade completamente diferente. Jefferson não é igual para todos, cada um tem uma realidade diferente. Alguns têm mais acesso à internet, apoio em casa, materiais escolares, outros não têm nada disso. Também tem gente que sofre preconceito, não se sente acolhido. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo, as chances de que cada um tenha a aprender a se desenvolver não são iguais. Por isso, eu acho que a escola precisa ser mais justa, se preocupar com as diferenças de cada aluno. Perfeito. O Célio levantou também a questão da desigualdade social. Luzinete pergunta se vai ter lista de presença. Quando vocês entram aqui na aula, o próprio Meet já captura, inclusive, o tempo que vocês permaneceram na aula. Beleza? Então, a nossa lista de presença já está sendo feita a maneira como vocês entram e permanecem na aula. É um lugar onde os alunos devem ser acolhidos independentemente de suas necessidades. Adriana, na minha opinião, não é igual para todos, porque muitos fazem diferenças dos alunos por causa da situação financeira, por causa dos atrasos dos alunos, existe muita falta de empatia, principalmente nos alunos especiais, é verdade, é verdade. Bianca, para minha escola também foi um tempo em que eu me deparei com dificuldades da vida social, de segregação, falta de estrutura. Eu acho que esse que a Andressa falou não estava ouvindo, era quando estava no vídeo, né? Bianca, aí tem escola chique, né? Tem escola chique, escola que é numa caverna, tem escola de todo tipo, pelo mundão afora, né? Denise, tá caindo toda hora a internet. Bom, vamos caminhando, né? Bianca, fala, Bianca. Essas escolas que passou aí, nem parece que é aqui no Brasil, parece que é até lá da Europa, né? Tinha mais na Europa do que daqui, né? Exatamente, tinha mais escola da Europa. A daqui, ainda quando apareceu daqui, foi uma comunidade indígena, né? Nem dá para capturar a totalidade também. Ananda, não é igual para todos, depende até de cada bairro, é verdade. Então dá para perceber, né? Uma pluralidade também da educação em cada lugar do mundo. A gente consegue enxergar essas maneiras distintas de se educar. Vocês repararam, por exemplo, que em algumas salas, algumas pessoas sentavam em dupla? Aqui no Brasil, não sei onde vocês moram, na experiência que vocês tiveram, mas a maioria senta individual, né? Senta separadinho, carteira individual, separada. Eu tive uma experiência em Portugal que era em dupla. Na Espanha, eu estudei na Espanha o ensino médio também, já era uma mesona, eram várias mesas em linha. Então, numa mesma mesa, tinha ali 4 pessoas.
Não sei se necessariamente tem a ver com estratégia pedagógica ou logística, né? Em Portugal, eu sei que tinha, sim, uma certa perspectiva de promover alguma forma de trabalho em equipe, socializar um pouco mais, e justamente essa ideia de socializar que a gente vai chegar agora aqui em alguns teóricos, certo? Bom, Bianca, pode falar. Só comentar aqui com o pessoal que na minha época de escola, quando tinha esse negócio de sentar em dupla, era um sofrimento, viu? Esse negócio de sentar em dupla, as duplas já tá formada. Você fica de fora lá assim, eu vou fazer sozinho. Aí o professor fala, não vai poder fazer sozinho, não. É, o mais gostoso é quando o professor fala, eu que vou fazer as duplas, né? Aí ele dá uma quebrada nas panelinhas e te força a socializar com gente que você sabe que às vezes você vai ter que fazer o trabalho inteiro sozinho, que a pessoa não estudou foi nada, né? A gente tem essas questões, esses desafios, né? Bom, eu iniciei com vocês com um Mentimeter sobre o que a palavra escola representa para você. E nesse momento eu vou mostrar aqui essa nossa primeira enquetezinha do que a palavra escola representa para você, beleza? Aí a gente já pode fazer algumas observações também. Vamos ver? Então essa é a nuvem de palavras que nós criamos. Olha só, alguns disseram que a escola é preparação. As palavras maiores é que teve maior número de repetição, né? Então, por exemplo, futuro e conhecimento, mais pessoas descreveram a escola como futuro, como conhecimento, socialização, um espaço, né, preparado para educar, doutrinação, outros colocaram, uma pequena frase ali, é onde a gente cresce, escola ensino, escola cria memórias, onde a gente cria memórias e aprende, né? Mais escola educação, escola são ensinamentos, uma instituição, escola está relacionada com aprendizagem, ensino básico social. Legal essa ideia de ensino básico social, né? Que também pode estar relacionado com socialização. Não sei se a intenção era a mesma. Você pode sim dizer que é um ensino básico social, socializante, socializador, né? Então, escola são conhecimentos objetivos, escola para mim representa professores e alunos. Bacana, gostei das expressões que vocês trouxeram. Acho que eu travei, né? Não, voltei. Gostei das expressões que vocês trouxeram e conversa bastante com a nossa aula, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre futuro, será que o que nós gostaríamos que o futuro fosse, a princípio, é o que nós deveríamos, que nós pretendemos que as escolas apresentem, que as escolas tenham? A gente poderia afirmar isso, por exemplo, né? Que à medida em que nós fazemos esse ponto de contato com currículo, conteúdo, à medida em que nós fazemos essa ponte entre conteúdo, as pessoas, os alunos, a instituição da escola, nós podemos perceber algumas construções e algumas intenções. E a gente vai caminhar agora aqui a partir de alguns sociólogos, né, a partir de alguns teóricos. Daqui a pouco, guardem aquele linkzinho, daqui a pouco eu vou pedir para vocês voltarem lá, para a gente fazer uma segunda interação sobre o papel da escola, né? O papel da escola hoje, beleza? Bom, quem é o primeiro cara que nós vamos conversar? O tal de Emile Durkheim. Quem é esse sujeito? Eu gosto sempre de localizar
esse sujeito historicamente e dizer um pouquinho do que ele pensa, certo? Então, o Émile Durkheim, ele é francês, é tido como um dos pais, né, da sociologia moderna. Antes dele, tinha o Comte, que era pai do positivismo, também a sociologia, um dos fundadores, quando começa a se pensar a sociedade de uma maneira científica, metodológica, organizada, e o Émile Durkheim, ele vem na sequência, por assim dizer, né? Ambos franceses, então o Émile Durkheim, ele está ali alocado, né, no final do século XIX, início do século XX. Então, o que esse cara enxerga? Qual é a contribuição dele para a sociologia da educação? É justamente na percepção da escola como essa instituição social, com função moral e integradora, certo? Então, ele analisa, ele gosta de pensar fatos sociais. O Émile Durkheim é o tal do fatos sociais. E daqui a pouco a gente vai ver, né, como é que esses fatos sociais acontecem, mas a nossa ideia não é estudar cada sociólogo separadamente, mas nessa aula, principalmente, dar essa introduzida na sociologia da educação. Essa ideia de educação e sociedade, né? Então, para ele, a escola ela tem essa intenção de manter a coesão social e formar o indivíduo. Tem uma obra dele de 2011, né? Tem uma edição de 2011 que é Educação e Sociedade, e ele diz que a educação, então a definição de educação para o Durkheim é a ação exercida pelas gerações adultas sobre gerações que ainda não estão preparadas para a vida social, certo? Quer dizer, então, gerações adultas e gerações mais novas. E é a preparação do adulto sobre o não adulto, né, sobre o mais novo, para uma preparação da vida social. Percebe-se que ele não entra em aspectos técnicos. Tem que saber ler, escrever, fazer conta, tem que saber a história, tem que saber isso, aquilo. Ele está falando sobre vida social, certo? Nesse aspecto, a educação ela já adota um papel mais moralizante, né? Tem a ver mais com moral. Tá. Vocês precisam do link? Deixa eu ver se eu consigo colar de novo aqui. Eu fixei o linkzinho no chat. Mas vou colar de novo aqui. Beleza? Tá. E quando você sai e volta, meio que dá uma perdida, né, no chat. Bom, então para ele tem isso. É uma forma de moralizar, de moldar o comportamento das pessoas de acordo com as exigências de uma vida em sociedade. Então, a sociedade espera que os indivíduos saibam se portar socialmente, com etiqueta, dentro das normas, das regras, que obedeçam, que sejam minimamente disciplinados, que obedeçam à autoridade. Então, a escola vai ter esse papel, vai assumir essa função moralizante, moralizadora. E o professor, então, novamente, a gente precisa situar esse autor. Ele está ali no final do século XIX, início do século XX. Nós estamos no século XXI, caminhando para o século XXII. Então, olha só, são 200 anos para trás, ou mais, essa definição, essa percepção dele. Então, para ele, os sistemas educacionais, eles precisam refletir essas necessidades da sociedade. Por exemplo, nós temos muitos médicos, nós temos muitos advogados, por exemplo. Tem bastante advogado. Se você puxar ali o número de OABs, né? O número de cadastros na OAB, por assim dizer, nós vamos perceber
que tem bastante advogado. Por exemplo, nós tivemos uma política pública no Brasil que criou o chamado R2, né, a resolução número 2, ou a complementação pedagógica, que era quando o pessoal que tem bacharel, tecnólogo, tem algum curso de nível superior que não seja licenciatura, que pudesse fazer uma complementação pedagógica e se tornar professor. Por quê? Ainda que o Brasil forme bastante professor, bastante licenciados, né, muitos não estão exercendo a profissão de docente. E o que isso quer dizer? Que a sociedade continua precisando de professores. Algumas pesquisas indicam que vai faltar professor, que nós vamos ter um tal de um apagão de professores no Brasil. Ainda que nós tenhamos muitas faculdades oferecendo licenciatura, muitas pessoas estudando, mas olha só, você está aqui comigo. Nós temos aqui 24 pessoas, né, 23 se não contar a mim, que estão né, 26 agora com o Lisney, que beleza. Então nós temos 26 pessoas online. Bianca, imagino que o medo de morrer influencia. Então, aí a gente já vai entrar por outros aspectos, quer dizer, o que envolve, por que as pessoas decidem não encarar a vida docente, mesmo correndo aí 4 anos de docência. Aí por que criou, né, a tal da lei lá do Resolução 2, que agora virou outra, né? Porque os professores não estavam chegando nas comunidades pequenas, nas cidadezinhas de interior. Então, por exemplo, Maringá, que é um polo universitário, tem muita gente aqui, e tem muita universidade pelo Brasil. Imagina aí, só acho que em sociologia nós temos mais de 200 alunos pelo Brasil, em filosofia, em história, em ciência da religião, em artes, etc. Quantos professoras nós estamos formando aqui? No entanto, esses professores não vão necessariamente, alguns não vão necessariamente exercer a profissão, ou não vão onde está precisando. Em alguns lugares, alguns editais de concurso vão prometer muita coisa, salário, tal, benefício, para atrair esse profissional da educação, para atrair esse professor formado. Bom, o que a sociedade precisa? De professores. Então, vamos promover políticas públicas, vamos fazer um jeito de ter mais professor. Ok, então, para a universidade atuaria como esse agente, estou falando numa perspectiva durkheimiana, que tem seu pezinho no positivismo, que é essa maneira de pensar logicamente através de dados, políticas públicas, educação e tudo mais. A sociedade em si. Sem necessariamente ir na minúcia, entendeu? Por que tem pouco professor? Porque tem pouco professor formado? Não necessariamente. A Bianca falou, medo de morrer. A Gleidiane falou bem, a desvalorização, falta de respeito com a classe, né? Em tanto do governo estadual quanto do país, é verdade, tanto estadual como federal. Uma das coisas que me assustou logo no início da minha formação foi que os professores, eu era o único que não era professor na época, na primeira graduação, em sociologia, e os professores já estavam ali no corredor falando, e daí, você vai para greve, e daí eu percebi que todo ano no estado do Paraná tinha greve. Por quê? Porque todo ano tem necessidade que não é alcançada. Parece que a greve não estava adiantando, entendeu? Então dá uma assustada ali em quem está chegando, fala, peraí, eu tenho que fazer todo ano. Imagina em Minas. Então, todo ano eu tenho que fazer greve para conseguir aumento salarial, por exemplo, para conseguir equiparação salarial, etc. Desvalorização docente. Mas voltando para o Durkheim, para que você não saia desanimado da aula, para você pensar que eu acredito muito que a educação é uma certa missão. A gente entende como profissão, com certeza, como esse ethos é o que nos move, como essa forma de transformar a sociedade, eu enxergo dessa forma, que nós podemos transformar a sociedade através da educação.
Por isso que eu ainda acredito nessa possibilidade. Mas para o Durkheim, então, como eu disse, a escola ela funcionaria como um agente disciplinador, uma instituição de disciplina que vai ensinar o aluno, vai ensinar as crianças ali a ser disciplinados em relação ao horário, obediência ao professor, respeito à regra da sala. Ó, você quer ir no banheiro, tem que pedir para o professor, não é sair andando. Ah, você quer falar, tem que levantar a mão. Né? São maneiras de organizar a sala, mas também a socialização e a ordem, enfim. E na perspectiva durkheimiana, né, também, isso não é uma coisa natural, obviamente. Nosso instinto natural não é obedecer um horário fixo, é fazer na hora que dá vontade, né? Mas essas coisas são ensinadas, são ensináveis. E a criança, quando ela entra na escola, a ideia é que ela aprenda a se adaptar a normas sociais, compartilhar, que para Durkheim é uma coisa essencial para a manutenção da ordem social. Faz sentido? Está fazendo sentido para vocês? Essa percepção durkheimiana da educação? Por exemplo, eu vou dar vários exemplos da minha filha, que ela tem 3 anos, vai fazer 4 esse mês. Quando ela era pequena, ela começou a ir para a escolinha, se eu não me engano, ela tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Ela tinha 2 anos quando ela começou a ir para a escolinha. E muitas pessoas, é muito cedo, não manda agora não. E eu sei que quanto antes, ela é filha única. E primos, etc., não tem ninguém perto. Eu sei que a escola, sim, é um instrumento de socialização. Na escola, por mais que eu, como pai, vou ensinar ela, olha, você tem que compartilhar. Só mesmo vendo um igual, uma outra criancinha da idade dela, outra menininha, um coleguinha, ela vai entender a importância de dividir. Falar, mas você não brinca com uma boneca, você não brinca com o mesmo brinquedo que eu, pai. Você está aí com o teu livro, você está no computador, trabalhando, e eu estou aqui brincando com as minhas coisas. E como que eu vou fazer com que ela entenda essa ideia de compartilhar? Na socialização. Da mesma forma, a ideia de rotina, de ter uma disciplina, etc. Nem sempre a educação informal, nem sempre a família vai conseguir fazer isso. Mas dá uma impressão que para o Durkheim, a educação, então, é manipulação, né? É uma forma de espremer a criança ali, parece que é uma panela de pressão em que a gente vai colocar a criança e daí ela vai se moldar ali dentro e vai sair um sujeitinho, né? Mas o Durkheim, ele também tem bastante coisa que vai distinguir a educação tradicional e a educação moderna. A primeira, né, a educação tradicional para o Durkheim é mais baseada na tradição, baseada na religião, que daí tradicionalmente entende-se que Deus disse que, né? Bianca, lembra as escolas cívico-militares? Lembra bem. Em algum momento, nas aulas de sociologia, eu falei sobre o positivismo e eu afirmei que as escolas cívico-militares descendem da ESA, né, da perspectiva militar, de educação, de moralismo, civilidade, etc., que tem coisas boas, mas tem coisas ruins, né? Entre elas essa de você desnaturalizar a forma de uma criança. Né? Uma criança, cara. Criança. Ela precisa aprender a ler, escrever, precisa aprender a interpretar os signos, linguagens, precisa ter um pensamento crítico em relação à sociedade, não necessariamente para ter continência. Não necessariamente cortar o cabelo desse ou daquele jeito, senão vai ficar indisciplina na sala, né? Aí eu acho que uma das grandes crises que provocou a aderência de muitos, aqui no Paraná, principalmente, às escolas cívico-militares, é a questão da violência, né? Eu lembro quando eu estudava em escola estadual, sempre tinha uma briguinha, sempre tinha uma tretinha. E eu acho que colocar
os alunos dentro do quartel não é uma boa solução. Que é basicamente isso que aconteceu. A escola virou um quartel que dá aula, né? Então, Eusa, aí acho que precisava ver alguns outros dados, né? Porque algumas escolas são melhores do que as outras. Porque algumas têm mais recurso, algumas têm mais tecnologia, algumas recebem mais incentivo do que outras. Quanto ganha, e eu vou já passar para outro teórico para a gente sair da polêmica, quanto ganha um professor da cívico-militar? Um professor não civil, né? Um militar que está lá dentro da escola cívico-militar. Quanto ele ganha? Quanto ganha o diretor da escola civil, né? Da escola não cívico-militar. Entende? Então, a gente começa aí. Nós estamos direcionando verbas para lugares e lugares. Não vou entrar aí, porque acho que tem bastante coisa para falar. Mas quero voltar no Durkheim e dizer, por exemplo, quando a gente vai pensar nessa ideia de autoridade, é Durkheim puro. O professor é uma autoridade, nós precisamos de uma autoridade. Aí é o Durkheim olhando o professor, o docente, como essa autoridade racional e legal, que vai sustentar, né, vai se manter, ser sustentada por princípios laicos e científicos, certo? Ao mesmo tempo, Durkheim defendia uma escola pública, escola gratuita, escola laica e escola obrigatória. Então, não é só imposição, só isso aqui. Tem muita coisa boa que vem de Durkheim também, né? Para ele, então, essa escola ela seria esse instrumento de formação de cidadãos morais e autônomos. Ok. Se parasse no Durkheim, ia parecer que a escola é Another Brick in the Wall, né? Falei a música, esqueci o nome da banda. Parece aquela escola que forma só minions, né? Só cópias e cópias. E não é assim, nós temos indivíduos diferentes, temos crianças diferentes. Vocês mesmos colocaram no chat a diversidade, como seria uma pessoa neurodivergente em uma escola totalmente autoritária. Eu não estou falando aí da cívico-militar necessariamente, mas uma escola que está olhando apenas objetivamente para essa disciplina, né? Bom, segundo o sujeito da nossa análise aqui, segundo o sociólogo, é o Max Weber, sociologia weberiana, e ele vai falar sobre uma racionalização da escola, né? Ele tem bastante questão, né? Bastante discussão sobre dominação, sobre burocracia. Para ele, né, quem que é o tal do Weber? Para, novamente, aí, localizar esse indivíduo. Ele também ali do século XIX, XX, e sociólogo alemão, também um dos pensadores clássicos da sociologia, um dos mais influentes nessa análise das instituições modernas. A análise weberiana está presente em muitos sociólogos hoje, influenciou a muitos sociólogos, inclusive o terceiro que a gente vai ver, ele faz, de certa forma, uma releitura, né, uma adaptação. Mas, para o Weber, então, ele olha a educação com foco na burocratização, nas implicações sociais desse sistema escolar moderno. Para ele, a escola moderna é essa instituição com normas, diplomas, burocracias, que vai, de certa forma, refletir um certo desencantamento do mundo. O que seria o desencantamento? O encantamento, né? Bom, eu vou chegar no tal do encantamento. Para ele, a ação social, ele vai falar sobre, então, enquanto o Durkheim fala sobre fato social, para ele é uma ação social. E a ação social na educação é toda conduta orientada para um sentido atribuído, né? Uma ação que ela tem um sentido atribuído pelo sujeito. A escola, enquanto organização moderna,
ela está dentro de um tipo de dominação legal e racional, que tem alguns tipos de dominação, não é nosso objetivo nessa aula falar sobre os tipos de dominação, mas quer dizer que a autoridade do professor, a autoridade dentro da escola se baseia em regras impessoais, não é porque eu tenho vantagem sobre você que eu tenho realmente domínio sobre você, né? Que eu estou mais importante, o que eu tenho dominação legal, que eu tenho autoridade sobre você. Mas é uma regra impessoal, é uma questão de hierarquia formal, procedimentos sistemáticos, né? O professor ele tem essa autoridade, não seria necessariamente por tradição, ou porque o professor é bonzinho, porque o professor é legal, que ele comunica bem, que ele é carismático, mas porque o cargo dele, institucional, afere a ele essa situação de autoridade. O professor, ele é essa autoridade legal e racional dentro da instituição escola, certo? Ele classifica, o Max Weber, ele classifica a educação de 3 maneiras, né? Uma educação tradicional, educação carismática e burocrática. A educação tradicional, ela ocorreria nas sociedades pré-modernas, que seria centrada em uma repetição, na autoridade ancestral. Quem me conhece de outras aulas vai já olhar assim, peraí, ele está desautorizando a ancestralidade, desautorizando os saberes ancestrais, o Max Weber, né? Lembrando que ele é um alemão, europeu do século XIX, ele está olhando um aspecto mais cientificista da sociedade, ele não vai valorizar necessariamente os saberes ancestrais, né? Então, para ele, sociedades pré-modernas, arcaicas, ultrapassadas, na perspectiva weberiana, né? Simplificando, ela seria uma educação tradicional. A educação carismática já seria mais pessoal, inspiradora, presente, por exemplo, em comunidades religiosas, esotéricas, igrejas, comunidades de fé. Quer dizer, a educação em um sentido religioso, por exemplo, a pessoa está ali sendo educada informalmente em uma instituição religiosa e ela está adquirindo, está ali se submetendo à autoridade daquele professor, porque de repente ela gosta do discurso, da exposição, da oralidade do professor, né? Ele se inspira por causa dos ideais, né, daquele orador. Já a educação burocrática estaria presente nas sociedades modernas. Aí vai olhar sociedades modernas como melhores, ok? É um movimento modernista. Essa educação burocrática seria sistemática, seja organizada, pensada, racionalizada e centrada em currículos e certificações, diplomas, né? Então, você está matriculado aqui no UniCV, você tem uma grade, uma matriz curricular, que tem disciplinas que você deve cumprir, que você deve passar, deve ser aprovado para chegar até o final e ser certificado, diplomado, enquanto docente, enquanto licenciado em, né, licenciado em filosofia, sociologia, história, licenciado no seu curso. Né? Aproveitando, diz aí no chat de qual curso que você é, né? De qual cidade você está falando, diz aí qual curso que você faz, para a gente entender também quem mais veio aqui, quem mais está com a gente, que é muito legal ter essa compreensão, né, de quem mais está aqui conversando com a gente, beleza? Deixa eu ver aqui, não tô... Giovanni, beleza. Paulo, Ciência da Religião. Eusa, licenciatura em Pedagogia, Iporã. Ah, que beleza, temos um pedagoga. Psicopedagogia, Daiane. Andressa, Filosofia. Bianca, Filosofia. Vamos falando aí, gente.
Então, o Max Weber, ele está dentro dessa época, né? 1800, ele nasce em 1864, falece em 1920. Então, ó a época, Alemanha, 1920, quando é que acontece, né? Quando acontece toda aquela enxurrada de tranqueira que vem de lá, na década seguinte. Pedagogia, Ananda, Maringá, que beleza, Ananda. Quem mais? Pedagogia, Fátima, de BH. Ah, temos mais uma mineira. Giovanni, Ciência da Religião. Daiana, Cacilândia, Daiane Moraes. Qual o curso, Daiane? Bom, então, para a gente fechar a ideia do Max Weber, estamos caminhando para os finais, tá? Temos mais um filósofo, né, mais um sociólogo para a gente entrar aqui e nós vamos mais adiante. Daiane, psicopedagogia, GC, pedagogia também, beleza. Elaine Machado chegando aqui também. Beleza, pessoal. Então, por exemplo, para a gente fechar a teoria sociológica do Max Weber e a racionalização da escola, né? Então, quando a gente olha... Elaine, diz aí também qual curso que você é. Gleidiane, pedagogia, que beleza. Bom, quando a gente fala em racionalização, a gente precisa considerar que é uma transição da ideia de encantamento, encantados, magia, mistério, para racionalidade, desencantamento, certo? Nossa escola moderna seria uma expressão de racionalização social. Aí a ideia é substituir explicações mágicas, tradicionais, religiosas, por explicações científicas e técnicas. Por que choveu? Choveu porque nós tivemos... Beleza. Ah, Giovanni, estudando Weber. Com certeza, Giovanni. A gente estava lá nas aulas anteriores, vindo de Weber, né? Então, quando a gente encontra esse Max Weber, né, falando sobre o desencantamento do mundo, aí a gente pensa, por exemplo, por que chove? Ah, choveu porque nós agradamos o Deus da chuva. Não choveu por quê? Não choveu porque o povo pecou, porque teve pecado. Não choveu. A explicação científica, racionalização, desencantamento, tira magia, tradição, agora entra técnica, entra ciência. Não choveu porque teve um desmatamento naquela região ali grande, afetou a questão da umidificação do ar, afetou isso, afetou aquilo, teve muita queimada e etc, etc. Então, não choveu porque teve o fenômeno da laninha, né? E daí, esse fenômeno leva a umidade do ar para o mar, né? Leva para as regiões do mar e tem umidade aqui na Terra, não tem como chover, etc. e tal. Isso é uma explicação científica. Explicação tradicional é ligar, por exemplo, a tradição, a religião, explicações mágicas, né? Então, Max Weber ele vai dizer que a escola moderna é essa expressão, seria esse instrumento de formação funcional para o mercado, para o Estado. Então, vamos formar pessoas para o mercado. Vamos formar pessoas para o Estado. Vamos racionalizar as pessoas, tirá-las desse ambiente de mágica, de tradição, religiosidades e afins. Então, essas posições sociais, né, esses acessos a posições sociais também estariam condicionados, você deve imaginar, ao mérito escolar, concedido por meio de exames, diplomas, currículos. Por exemplo, a gente olhar um vestibular, em alguns casos, concursos públicos, né, são expressões de racionalização, regras que são impessoais, critérios técnicos, né,
universais, mas nem todos têm as mesmas condições, né? Como a gente já viu ali na multiplicidade de escolas pelo mundo afora. Nós conversamos sobre as diversas situações de escola, de educação dentro do Brasil. Nós temos diferenças sociais, de política, de acesso, escolas que não têm nem internet, o professor vai preparar um plano de aula baseado, né, na pesquisa, ali em livros, etc. Eu tenho que levar o material para o seu preparo ali de casa, que na escola não tem, né? Então, nós temos todas essas situações. Nem todos têm os mesmos acessos. E por não ter os mesmos acessos, vão ficando em posições sociais, em acessos inferiores, né? E acontece, né, uma perpetuação dessa desigualdade social, não é verdade? Bora para o próximo sociólogo. Tá, uma obra também para vocês terem, né, do Max Weber, daí seria Economia e Sociedade, e também Ensaios de Sociologia. Depois eu posso encaminhar no chat a bibliografias de todos, tá? Então, o terceiro sociólogo, e claro, eu estou usando aqui só figurinhas, né? Mas o que mais parece é o Pierre Bourdieu, que pelo nome, né, Bourdieu, é francês, e ele vai falar sobre reprodução de desigualdades. Ele tem essa teoria de capital social, capital cultural, hábitos. É um cara que ele faz uma releitura de teorias weberianas, por exemplo. Então, ele é já do século XX, mas para você ter uma ideia, ele morreu, se não me engano, foi em 2002. Então, ele é muito recente. Ele viu a internet? Acho que viu. É 2002, né? 2002. Ele viu a internet de escada, o começo da banda larga, né? Mas ele é relativamente recente. Quem foi, se não me engano, orientando dele, vocês veem bastante na internet, é o Clóvis de Barros. Isso mesmo, Bianca. Mestre do Clóvis de Barros Filho, né? E ele estava na sala do Bourdieu, se não me engano, foi o orientador dele lá. Não sei se era o doutorado que ele estava fazendo lá, mas o Bourdieu foi mestre do Clóvis de Barros. Então, olha a contemporaneidade desse autor que nós vamos ver agora. Para o Pierre Bourdieu, então, ele vai entender a escola como uma contribuição para a manutenção de desigualdades sociais. Nossa, parece que ele está repetindo o Max Weber, né? Pois é, ele faz algumas releituras. Então, a gente vai olhar agora alguns conceitos do Bourdieu, que é hábitos, capital cultural e violência simbólica, por exemplo. E o Bourdieu costuma aparecer em algumas questões de concursos, etc., assim como o Max Weber, tá? Ele vai olhar, então, o Bourdieu dá uma ênfase mais nessa crítica dessa ideia de neutralidade da instituição escolar. Olhando alguns conceitos, né, como hábitos, hábitos que molda a trajetória escolar desde a infância. Para ele, o hábitos é um sistema de disposições socialmente construídas que orienta a prática e as percepções dos indivíduos. Hábitos são algumas disposições que são interiorizadas ao longo da vida, no contexto familiar, por exemplo, que vão reduzir e reproduzir algumas condições sociais de origem. Hábitos é tipo costume, entendeu? Eu tenho o hábito de, é quase isso. Não é o hábito da freira, né? A roupa, mas é o costume, a forma como a pessoa age, a forma como ela se comporta, molda a trajetória escolar dela desde a infância. Bom, esse hábitos, ele é adquirido tanto
no contexto familiar, né, na família, quanto na escola, nas demais instituições, né, como a igreja, os clubes sociais, as amizades, né? Como você já deve ter ouvido, nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então, eu tô bem, tô bem. É, claro, fora o nosso querido amigo coordenador Saulo, e alguns outros colegas também daqui, mas, por exemplo, fora do ambiente de trabalho, quais são as pessoas que eu mais convivo? Minha esposa, minha sogra, minha filha, né? Minha mãe e meu pai moram longe, mas tipo, eu já sou um indivíduo de 30 a mais. Até aqui, eu tive contato com muitas outras pessoas. E isso moldou o meu hábitos, moldou quem eu sou, quem eu me faço ser, né? Me faço mostrar a forma como eu me desenvolvo, me locomovo, converso. E isso daí nos dá acesso ou não, isso daí nos facilita ou não condições sociais, nos facilita ou não posições e disposições sociais, principalmente na escola, né? E na faculdade, por exemplo. Eu não sou muito de ler. Eu não sou muito de ler, eu sou mais de conversar, sou mais de falar. Eu não sou muito de escrever. Talvez você já deve ter visto em alguma situação de trabalho acadêmico, algum colega falando assim, né? Eu não sou muito de escrever. Vocês podem escrever, depois eu posso até apresentar lá. Ou eu vou falando aqui, vocês vão escrevendo, né? Quer dizer, a pessoa não tem essa habilidade muito bem desenvolvida. E isso por diversas exposições que vão ocorrendo ao longo da vida. Tem um outro conceito do Bourdieu, que é capital cultural. Isso é bom demais. Capital cultural, vocês estão recebendo e acrescendo para si um capital cultural do Durkheim, do Weber e do Bourdieu agora, sem ter lido uma obra dele, talvez. Mas espero que fiquem instigados aí a terem contato com as obras dele, a lerem artigos, etc. Mas você vai ter esse contato agora. Acabou de aprender o que é o hábitos. Agora, o que é o capital cultural? São conhecimentos, competências linguísticas. Eu falo português, espanhol, inglês, francês. Estilos de vida, referências culturais. Você já viu aquele filme tal, tal, tal? Tem uma reunião que eu participo mensalmente, com outros professores também, e de vez em quando surge assim, você viu aquela série da Netflix? Tarará. Eu fico super interessado no que seria aquela série. Só que não está no meu capital cultural, porque eu fiquei muito tempo sem assistir série e sem assistir filme, porque eu estava finalizando o mestrado, porque eu estava envolvido com pesquisa, elaborando material, então não tinha muito tempo. Até foi um ponto de atenção, né? Tem que reservar um tempo, né, para eu relaxar, assistir um filme, me aculturar, inculturar, entender um pouco da cultura, o que está sendo produzido culturalmente, o que as pessoas estão consumindo. Então, um livro que você lê acrescenta capital cultural. Um filme, uma boa série, né? Tal do dorama agora que está minando por aí, dominando o mercado das séries, captou muito bem como montar, como desenvolver esse monopólio do entretenimento. Então, também é um capital cultural. Olha, os coreanos comem isso, comem aquilo, falam assim, falam daquele jeito. Os japoneses, os chineses, olha, sabia que os indígenas brasileiros, isso tudo é capital cultural. É você ter esses referenciais, né? E a escola, ela valoriza e legitima o capital cultural, mas principalmente, na maioria dos contextos, capital cultural de classes dominantes. A música clássica é mais importante, é boa, o funk não. Espera aí,
os dois são música, os dois são retratos da cultura, os dois são reprodução de cultura. Então, precisa considerar. Quando eu classifico como bom e ruim, eu estou me aproximando de culturas dominantes. Aí, nesse ponto, por exemplo, né, de certa forma, há um critério de avaliação de mérito. A música clássica é boa, rock é bom, samba é bom. Ah, não, samba não é. Pagode não é. E daí, os estudantes, né, os alunos que não têm acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de saber, a esse tipo de cultura mais popular, de cultura não fora do mainstream, né, fora do lugar principal, por assim dizer, acaba sendo marginalizado. A Bianca também não tem assistido nada, só jornal, leio resenhas do que está rolando no mundo. Mas assisti uma novelinha chinesa e uma coreana, adorei, comprei, eu gostei mais. Mas a gente não tem tempo, né? Quando você está estudando para valer, você tem que fazer escolhas. Será que eu vou... eu estudo só com o smartphone. Beleza, o smartphone dá para fazer muita coisa. Você pode baixar um aplicativo de stream, né, de Netflix, Prime Video, não sei o quê. Você pode baixar um aplicativo de e-book, né? Você pode pagar Amazon Prime para assistir filme ou então o Kindle, né? O Kindle ilimitado para ter acesso a muitos livros. A ideia é, qual é teu objetivo? O que você vai escolher? Entendeu? Depende de que caminho que você quer seguir, de qual referencial você quer ter. A Bianca, livros, né? Livros. Eu tenho que separar um espaço da minha estante, porque vou acrescentar mais livros do professor Wellington, né? Coordenador dos outros cursos que estão aqui conosco hoje. Ele falou assim, olha, eu estou me desfazendo desses livros aqui e tal, eu já fui vendo, eu quero esse, quero esse. Bom, para a gente finalizar o Bourdieu e concluindo a nossa aula de hoje, né? Ele critica a tal da meritocracia. Não. Você não sabe porque você não estudou. Também, como a gente estava falando aqui, escolhas. Mas talvez ele não teve esse hábitos. O hábitos, o costume, aquilo não veio da família dele, essa cultura de leitura, cultura de estudar. Na minha família, eu sou o primeiro a alcançar o mestrado. Espero que venha mais gente. Fui o primeiro neto. Mas eu vejo, por exemplo, que os demais primos não têm tanto interesse, assim, por estudar. No entanto, são muito trabalhadores, certo? Então, para eles, o trabalho e alcançar ali na garra, etc., para eles tem mais valor ou é melhor do que o estudo. Por quê? O que os pais faziam, que os avós nós temos em comum. O que os pais faziam? O que os pais pensavam? Qual eram as referências, né? A ideia da referência. Quem é sua referência? Então, o capital cultural ele também está intimamente ligado com o hábitos. Se eu estava conversando aí de novo o exemplo da minha filha, né? Minha filha faz 4 esse mês e a gente já estava aqui, eu e minha esposa, não. Ela não vai trabalhar tão cedo. Vai estudar. O que eu puder fazer para que essa menina vá adiante, porque para eu chegar lá, a estudar o tanto que eu estudei, a ler o que eu li, etc., foi com base em muito esforço e trabalho da minha parte. Porque meu pai, ele não tinha necessariamente um incentivo para que eu fosse adiante estudar. Tipo assim, não, filho, não precisa trabalhar, o pai banca, pode ir e tal. A gente não tinha também um certo conforto financeiro. Mas também não havia uma pressão para que eu ajudasse, digamos, nas finanças da casa, né? Então, poderia continuar trabalhando, mas o meu hábitos, minhas referências me indicavam que trabalhar era prioridade. Daí eu fui trabalhar.
poderia ter terminado o ensino médio, vai estudar, até ter uma qualificação excelente, aí você entra no mercado de trabalho com outra posição. Ok. Mas para minha filha, eu já quero outra possibilidade, né? Quer dizer, se eu puder facilitar a vida dela para que ela tenha acesso à educação, a capital cultural, entendeu? De casa, vem de casa. Eu fui levar ela no parquinho. Gleidiane, com a loucura que está minha vida acadêmica e trabalhista, só minha filha está usufruindo da Netflix. Pois é, tem alguns documentários legais na Netflix, algumas séries bacanas. A questão é que dependendo, né, dependendo da mentalidade, às vezes a gente vai, se enfia lá e faz uma maratona numa série e não lê nada. Então, vamos ter esses cuidados, né? O que eu ia dizer? Ah, tá. Fui levar minha filha no parquinho. Pai, vamos no parquinho, eu amo ir no parquinho e tal. Aí fui levar ela e ela... Aí eu sempre, né, costumo levar um livro na bolsa. Eu levo uma mochila com uma frutinha para ela comer, água e um livro para eu ler enquanto ela brinca. Pois ela foi e pegou um livro para ela ler. Eu vou levar também um livro para mim, para eu ler. Aí eu falei, puxa vida, filha. Não, leva sim, né? Mesmo que ela não fosse ler nada, mas eu entendi a ideia. De você faz isso, eu entendi que você faz isso, você gosta, eu quero fazer isso também, né? E aí a gente foi lá, né? Vou mostrar vocês ela pendurada aqui, ó. Pendurada, se pendurou sozinha. Fala, Bianca. Você tá certo de mostrar o exemplo. Eu vejo muito o povo falando, tipo, vou dar o livrinho para criança, só que enquanto isso tá mexendo no celular, né? Porque hoje o celular para criança tá sendo um problema enorme. Aí a criança vai ver o pai fazendo o contrário do que ele tá falando. Isso nunca vai funcionar. Ela segue o exemplo. Até o adolescente, né? Segue o exemplo do pai. É verdade. Você deve ter visto que a ideia a palavra convence, o exemplo arrasta, né? E arrasta. É mais fácil você convencer uma criança através do exemplo. Você tem que tratar bem, você tem que ser respeitoso, tem que, né, ser pontual, etc., do que querer enfiar na cabeça dela, sendo que você é todo o contrário. Então, esse conceito de hábitos e capital cultural, eu consegui mostrar um pouco, né, a ideia de hábitos, capital cultural com esses exemplos, mas um outro exemplo seria, por exemplo, quando um professor na sala de aula, ele valoriza a norma culta e penaliza, por exemplo, formas populares de expressão. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vi alguns colegas penalizando alunos, assim, corrigindo ele na frente de todo mundo, a ideia para mim fazer, que mim não conjuga verbo, né? Para eu fazer. Professor, mim deixa ir no banheiro, etc. Enfim, eu sei que a escola ela serve para educar, serve para corrigir determinados aspectos, mas eu acho que essa correção direta, assim, na frente de todo mundo, vai mais envergonhar a criança, ali, o aluno, do que necessariamente promover nele uma ideia de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, a ideia desse privilégio de uma norma culta, de não apenas ensinar gramática, mas reproduzir uma hierarquia cultural, né? Tem um perfil, talvez vocês gostem, eu acho que já é um personagem mesmo, que é a Cíntia Chagas. Ela era professora de cursinho, se eu não me engano, de redação. E ela faz isso na rede social, e rede social não dá para você confiar muito em personagem, né? Aqui a pessoa cria um padrão, e aquele padrão começa a dar ibope e ela vai embora, né?
mas tem esse padrão de hierarquia cultural, ou então o tal do vinheteiro, né? Ah, não, o bom é a música clássica, é o jazz, etc. Não essas músicas populares por aí. Ou então, por exemplo, um outro exemplo de hábitos e capital cultural, né? Quando alunos de classes mais populares se sentem excluídos ou inadequados, enquanto aqueles que já dominam esse certo código, né, normatizado, valorizado, tem mais chance, mais sucesso. O aluno que fala nós vai, nós foi, é marginalizado, enquanto o aluno que fala professor, por obséquio, poderia eu, né, ir até o lavabo, ele é visto de outra forma. Então, esses cuidados, né, essas perspectivas. Bom, para a gente olhar, meu slide, para a gente ir adiante, essas três perspectivas. Como a gente pode compreender as três perspectivas dentro da escola, esses três olhares, eles se complementam, nos oferecem chaves para entender a escola como uma instituição plural, um espaço de disputa, é um campo, né? Aí é uma teoria do Bourdieu, é um campo de disputa entre os docentes. É bacana você estudar hábitos do Bourdieu e campo para você perceber que até dentro da escola, quando você passa um concurso, quando está dentro de um ambiente de trabalho, tem uma situação, já ouviram aquela, nossa, aqui dentro parece que um está querendo comer o outro, né? Um está querendo destruir o outro, puxar o tapete do outro. A ideia de disputa. Isso é teoria social, teoria sociológica. E essa instituição também carregada de significados sociais. Pro Durkheim é um mecanismo de coesão social, educação moral. Para o Max Weber, é um espaço burocrático, tem a ver com racionalização, desmistificação, né? Tirar os aspectos tradicionais, mágicos, religiosos, etc., e trazer a ciência, a tecnicidade para dentro, legitimação da escola, legitimação de status, faz sentido, né? Você vai concorrer a uma vaga de trabalho, hoje em dia, o currículo manda, a formação. Você tem ensino médio, tem ensino fundamental, alfabetizado, fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí, pós-doutorado não é título, né? É um estágio. O Bourdieu, então, vai dizer que a escola é uma instância de reprodução de desigualdades, ela dá continuidade a desigualdades, ele fala sobre capital cultural, que a escola também é um lugar onde nós podemos acrescentar ao nosso capital cultural. Capital, imagina que é uma carteira, e que cada livro que você lê é uma nota de 100 que entra na sua conta. Faz de conta que é isso. Aí vai te incentivar a ler mais, né? Imagina que cada curso, por exemplo, tem uma plataforma Avamec, dá uma pesquisada, se não me engano, é de graça, e os certificados de lá tem muita coisa voltada para docência, e aqui no UNCB, se não me engano, é aceito como um certificado de horas de atividade complementar, capital cultural, você está adquirindo habilidades. Escola é esse ambiente onde nós podemos, ao mesmo tempo que é um lugar de reprodução de desigualdades, também uma possibilidade de acrescentar, de agregar capital cultural, certo? Bom, dá para ver, então, de certa forma, essa coesão, esse caminho que tem uma certa complementariedade entre os autores, mas agora, diante do que a gente viu, do que a gente caminhou, eu gostaria que vocês entrassem no link de novo, eu vou colar ele aqui de novo, e respondessem aquela nossa segunda perguntinha, tá bom? Cadê? E a gente já está finalizando a aula de hoje, tá? A gente vai finalizar com a interação na segunda
Uma segunda perguntinha. Bianca, de acordo com a minha lista de livros lidos, tem 327. Vou ler mais 2 esse mês. 1 ou 2. Bacana. Já tem 32.800 reais. Muito bem. Muito bem. Bom, entrem, por gentileza, nesse linkzinho que eu acabei de colar. Respondam a segunda pergunta, tá? Qual deve ser o papel da escola hoje? Beleza? Segunda pergunta. Não precisa mais responder a primeira, agora você vai responder a segunda. Qual deve ser o papel da escola hoje? Beleza? Se tiver alguma dificuldade para responder, me digam. Eu vou vendo aqui. Na sua opinião, qual deve ser o papel da escola hoje? Me digam aí. A partir das suas palavras mais frequentes, a gente vai tentar fechar esse nosso argumento, essa nossa reflexão de hoje, tentar entender algumas tensões entre o ideal educativo, limites impostos, né, pelas estruturas sociais. Qual deve ser o papel da escola hoje? Nós tivemos 3 perspectivas: uma moralista, uma mais burocrática, é para formar, né, e a outra para gerar capital. Vamos lá, pessoal. Vocês estão conseguindo? Estão com dificuldade? Continua a primeira? Peraí, deixa eu... E agora? Vê se vocês conseguem. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu inverti. Não está aparecendo a segunda? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu abrir como visualizador, né? Ah, tá. Pode escrever. Peraí. Pode escrever a primeira de novo, acho que ele vai te jogar para a segunda. Deixa eu ver se ele vai fazer isso. Ou só dar um espaço. Deixa eu ver aqui. Não consigo acessar nenhuma das duas? Espera aí que eu vou criar outra, então. Aguenta aí. Vou criar um outro aqui. Beleza, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês a segunda. Tá. Ok, então essa daqui agora. Essa que eu acabei de colar. Agora acho que vai, né? Ah, agora tá aparecendo aqui. Beleza. Deixa eu já mostrar aqui em tempo real para vocês. Na sua perspectiva, qual deve ser o papel da escola hoje? Beleza, alguns já estão colocando aqui, né? Preparar para a vida adulta, socialização, educar, formar cidadãos. Vocês foram na outra? Vocês estão na primeira ainda? Não? Formar cidadãos, educar, socializar, socialização educativa, conhecimento, educar.
É isso aí. Tô vendo que vocês estão indo nessa daqui mesmo. Show de bola, pessoal. Maravilha. Então, olha lá. Como a gente pode olhar nessas tensões entre o ideal educativo e alguns limites. Se a gente considerar que a escola tem o papel de levar conhecimento, é bacana. Olharíamos para a perspectiva do Bourdieu, que vai dizer que a escola é uma possibilidade de agregar capital cultural, e isso daí nos ajudaria, né, em agregar conhecimento, educar, né, e educar aí poderíamos pensar também em educação social, na ideia de disciplinar, falar cidadania social, passar conhecimento, preparar para a vida adulta. Eu consigo ver aqui a perspectiva dos três autores, né? Ensinar, educar e ensinar, orientar, socialização, apoio psicológico é bom também. Formar cidadãos. Na BNCC tem bastante coisa disso, né? Formar para a cidadania. Cidadania é um termo bem importante também. Bianca, coloquei apoio psicológico, eu acho importante. Com certeza. Com certeza. A escola vai ter, a criança ela vai ter acesso a outro adulto, talvez na escola só, né? E algumas dificuldades, alguns pontos de atenção podem ser dados. A criança pode ser mais bem atendida, né? Pode ser atendida melhor quando ela é olhada, por exemplo, por uma psicopedagoga. Tem galera de psicopedagogia aqui, de pedagogia, quando essa percepção, não, essa criança aqui, ela é neurodivergente. É um apoio, com certeza. Bacana, pessoal. Gostei da interação de vocês. Denise, aqui temos uma psicóloga que atende na escola. Ah, tem aí de novo, né, a ideia de tensões entre o ideal e limites das estruturas. Né? A gente viu lá naquele vídeo, nós percebemos nas nossas próprias experiências, né, a, a educação, a escola no Brasil, ela é plural, ela é múltipla, tem escolas distintas, diferentes, tem escolas modelo no Ceará, tem escolas no Paraná também que são boas, sim. Então, em Maringá nós temos escolas boas, em Sarandi algumas escolas boas, mas o IDEB, né, que daí é o índice, aí é positivismo, aí não é especificidade, né, não estou olhando para subjetividades. Mas o IDEB é um dos mais baixos do Paraná. Daí, minha filha estuda lá, se eu olhar ali, o que eu tenho que ajudar ela a se desenvolver, né? Como a escola pode fazer com que essa criança se torne uma boa cidadã, que diminua a desigualdade, né? Muito bom isso, diminuir a desigualdade, mostrar ao mundo, com certeza. Aí, de novo, a ideia da secularização, né? Acho que eu travei aqui. De novo, a ideia da valorização, dessa redução do que é mágico. Né? Muito bom, pessoal. A gente sabe que não são questões simples, não são questões, não são problemas. A gente está lidando com diversas questões complexas. Nós, enquanto docente,
Voltei. Caiu aqui acabei travando. Mas é bom que a gente já está no finalzinho, né? Bom ver que vocês permaneceram até o final. O que eu estava dizendo é o seguinte, que não são questões simples, né? A gente vai falar sobre educação, educação pública, políticas públicas. A gente tem que entender limites, né? Então, as estruturas são limitadas e limitadoras, às vezes. Existem políticas internas nas escolas, alguns caminhos que a gente precisa aprender a fazer, mas quando nós fazemos essa caminhada de análise da sociedade e da educação e como a sociedade lida, né? A sociedade, ela não é estática, a sociedade é dinâmica, muda. A escola é um reflexo da sociedade, ela precisa também acompanhar a evolução da sociedade, considerando a diversidade, considerando os aspectos de cada aluno, né? E para a gente finalizar essa nossa reflexão de hoje, né? Na próxima aula a gente vai entrar para Durkheim e como aí mais a fundo, né, nessa ideia da educação moral. Toda educação é um fenômeno social, político, histórico. Aí fica um desafio aí para vocês, não que a gente vá avaliar nesse primeiro momento, mas se quiserem desenvolver, eu acho bacana como instrumento reflexivo, avaliativo, né, dessa aula também, escrever um breve texto aí reflexivo, máximo uma páginazinha, de como a sua trajetória educacional reflete a sociedade que você vive, seu entorno, como a minha trajetória educacional reflete a sociedade em que eu vivo. E aí algumas referências, Durkheim, Educação e Sociologia, Bourdieu e Passeron, né, Reprodução, Elementos para uma Teoria de Sistema de Ensino, Max Weber, Economia e Sociedade, beleza? E aí eu não vi ninguém se manifestou a respeito, mas quando a gente precisava considerar o Paulo Freire também, né, esse pensador da educação e da sociedade. A educação enquanto possibilidade de transformação. Educar para a libertação. Uma educação conscientizadora do vida. Então, a gente foi lá para trás, viu alguns autores lá atrás, voltamos aqui, né, em Bourdieu, que apareceu ali em 2002, que é mais ou menos contemporâneo. Certo que alguns nasceram em 2002, um pouquinho à frente de 2002, mas ele é mais recente. Nós teríamos um brasileiro ali também, pedagogo, para contribuir nesse pensamento. Beleza, pessoal? Obrigado aí todos que participaram. Muito agradecido por toda a interação que vocês fizeram. Vocês são excelentes, pessoal. Vamos fazer aquela fotozinha? Vocês conseguem ainda? Talvez vocês estão ainda já nas cobertas aí. Nós vamos ligar as nossas câmeras, fazer uma fotinha final. Vamos lá, incentivo você a passar aquele perfume, a gente fazer aquela foto bonita, mandar para o seu coordenador, para os nossos coordenadores. Bora lá, gente. Tô dirigindo enquanto estou vendo a aula. Ué, Paulo? O Paulo falou alguma coisa, eu não ouvi, cara. Peraí. No fone? Fala de novo. Pô, tá no fone, cara. Fala aí de novo. Estou vendo a aula enquanto eu dirijo. Não entendi. Vê se tá ouvindo agora. Agora eu tô. Eu tô ouvindo a aula enquanto eu dirijo, não vai dar pra aparecer na foto, não. A gente faz uma figurinha. Tá show. Abraço, Beleza. professor. Ótima aula, hein? Parabéns.
Aguenta aí, segura aí que a gente vai fazer foto então. Quem mais? Eusa, Elaine, Hélio deve estar em atendimento. Viviane, Gessiane. Vamos lá, hein, pessoal. Vai lá, o contato é 3. Atenção. É 1, é 2, é 3. Que beleza. Tirar mais um para garantir o flash. Atenção. É 1, é 2, é 3 e... Ótimo, pessoal. Muito bom. Muito obrigado. E o Tobias que entrou agora, só que agora estamos partindo. Falou, professor. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por participarem. Vou finalizar nossa gravação. Depois o pessoal envia para vocês lá o link da aula, né? Mas não sei se vocês sabem, se vocês estiverem inscritos no nosso canal lá